Olá, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa da EBD. Eu sou o diácono Adriano Costa e estamos no canal AD Vila Brasil, iniciando mais esta programação juntamente com o diácono Genilson Henrique. Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. Também conosco o nosso irmão auxiliar André Lira. André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Muito bem, queremos também cumprimentar a você, agradecer por sua presença virtual, aqui nos assistindo, e mais do que isso, estudando conosco a Palavra de Deus. Estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2022, que tem como comentarista o pastor José Gonçalves. E hoje a lição de número 2, iremos estudar, vai tratar justamente da sutileza, da banalização da graça. O texto áureo, gostaria que o irmão Genilson fizesse a leitura, por gentileza. Pois bem, se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. O nosso irmão André, por gentileza, faça a leitura da verdade prática. Sim, a verdade prática nos diz: a graça de Deus não é barata, ela requerá arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 até o 10. Gostaria que o irmão Genilson fizesse a leitura, por gentileza. Nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, graças a Deus. E vamos neste momento orar, agradecendo a Deus pela leitura da palavra e rogando as bênçãos de Deus sobre toda esta programação. Irmão André, por gentileza. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos, bendizemos e engrandecemos ao teu nome, Senhor Deus. Mais uma lição, Senhor Deus, na qual nós desde já queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor Deus, que tu nos concede de estar, ó Pai, meditando na tua palavra, Senhor Deus, e compartilhando daquilo que tu nos deste, Senhor Deus. Abençoa cada aluno, Senhor Deus, abençoa o nosso pastor presidente, ó Pai, pastor Luiz Rios, que o Senhor continue a usá-lo, Senhor Deus, para abrir portas, ó Senhor, assim como tu tem usados aqui nesta, ó Pai. Senhor Deus, abençoa cada aluno, Senhor Deus, cada um daqueles que estiverem acompanhando, dando entendimento, Senhor Deus, dando, Pai, daquilo que é necessário para a sua edificação. Ser conosco, sustenta-nos, porque estas bênçãos te pedimos e em fé nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amado professor, esta lição ela possui 4 objetivos que correspondem aos 4 tópicos elencados nela, que temos o primeiro objetivo, que é explicar a natureza da graça. O segundo objetivo é apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro objetivo é classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E o quarto objetivo, pontuá-la no contexto contemporâneo. Então, nós iremos falar sobre a natureza da graça, o contexto bíblico, o contexto histórico e o contexto contemporâneo dos nossos dias, os dias de hoje. Irmão Genilson Henrique, que lição muito rica essa que nós iremos estudar hoje, a sutileza da banalização da graça. Falamos na lição anterior acerca das sutilezas dos ataques de Satanás e, dentre os vários ataques que ele tem utilizado, um desses ataques é justamente
a banalização, né, da graça, uma deturpação da teoria, da doutrina, melhor dizendo, da graça. Isso, exatamente. E nesta lição, né, nós Sim. vamos ter a oportunidade de exatamente verificar, né, essa sutileza, né, de Satanás tentando banalizar a graça, que é exatamente tudo aquilo que nós precisamos para alcançar a salvação na pessoa bendita de Jesus, né? Através dessa sutileza, ele vai entrar aí falando a respeito do comportamento das pessoas, né? Faz até um pouco de link com a lição que a gente estudou sobre a porta estreita. Sim. E a porta larga, né? Então, vai ser muito bom. Muito bem. Nosso irmão André Lira, né? Irmão André, essa questão dos ataques de Satanás, agora nesse aspecto, né, da doutrina da graça, já trazendo mais para o aspecto soteriológico, né, da doutrina da salvação, que vai trazer, né, sérias implicações na vida do cristão. Isso. Tudo que pertence ao nosso Senhor, todos os atos do nosso Deus, Satanás ele está ali tentando corromper, né, trazendo a sua perspectiva. E a graça, né, mais um ponto, né, que nós vamos estudar, mais um tema que nós vamos linkado, né, na natureza salvífica, Satanás ali também colocando, né, a sua pata, tentando trazer um conceito errado e herético. Então nós vamos hoje tratar, né, um conceito bíblico, né, para a gente poder entender este ponto tão importante para a nossa vida, para a nossa salvação. Muito bem. E justamente neste buscar entender a doutrina da graça, é justamente nisto que consiste o nosso primeiro tópico, né, que vai falar compreendendo a graça. É necessário que compreendamos, né, que o aluno tenha uma exata compreensão bíblica do que é, de fato, graça, né? E, irmão Genilson, aqui, né, o primeiro tópico vai falar sobre a origem da graça, né, a natureza desta graça. Fale-nos um pouco acerca deste assunto. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui nesse primeiro tópico que a origem da graça ela está em Deus, né? Deus, ele é quem dá origem a ela. E essa graça ela vai se apresentar, né, exatamente como um favor imerecido. É algo vindo da parte de Deus que nós não merecemos, mas Ele nos dá. E essa graça ela vem se apresentar no que diz respeito, né, que é o que nós estamos tratando, como disse o irmão Adriano, nessa parte soteriológica, na doutrina da salvação, exatamente, diretamente relacionada à salvação. Nós vemos aqui que a salvação ela não é uma iniciativa do ser humano, né? Mas ela é uma iniciativa de Deus. E um texto interessante que o comentador coloca aqui, 1 aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aí ele diz assim: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, esse ato de Deus de salvar o ser humano, de salvar o homem, essa graça, esse favor imerecido, é exatamente o que a nossa lição vem tratar, falando a respeito dessa graça divina. Sim. O homem, ele não é... Precisamos reforçar a ideia, né? É um conceito tão simples e que todos conhecem, que é graça. Favor imerecido, mas de tal forma imerecido que o que nós merecíamos? Morte eterna. A condenação para o homem ela é justa. Ora, o homem pecou, então a condenação justa para com o homem é justamente separação do Senhor, é inferno. E aí nós temos a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor, que é conceder ao homem a oportunidade de ser salvo, sem ele fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ele não tem nenhuma participação salvífica, a não ser dizer um sim. É um mendigo que apenas estende a mão pedindo uma moeda, e o Senhor vai lá e ele resolveu. Se o Senhor ele não quisesse salvar, não teria problema algum. Por quê? Porque a condenação justa seria inferno. Mas porque ele quis, ou seja, é um favor imerecido, ele quis. Isso é a bondade do nosso Deus. Ele quis salvar. Essa é a graça.
É você não merecer e ele resolver. Nós vamos entrar mais nesse aspecto, né? Mas o Senhor desejou, foi do agrado dele, salvar a humanidade. Ele usa os métodos, né, para salvar a humanidade. Foi tocado até no ponto aqui, né? O mundo, com as suas filosofias, né, com o seu conhecimento, não conheceu a Deus. Os grandes filósofos, vamos colocar aqui, né, Aristóteles, Platão, eles tiveram, vamos dizer assim, vislumbres. Ora, eles tiveram, Platão teve uma ideia sobre um mundo platônico, um mundo espiritual, tido, mas ainda assim não chegaram a Deus. Olha como o Senhor, a graça, o próprio Deus ainda se manifesta através da Bíblia Sagrada, e ele se faz conhecer e ainda mostra o caminho para a salvação, e ainda diz o seguinte: nem os loucos errarão. Mas isso é muito bom, o Senhor nos dá esta oportunidade de ser salvo sem nós sermos dignos, porque o ser humano ele tem esse atributo, né, de achar que ele é merecedor. Todo ser humano acha que é merecedor. Lá no fundo a gente ainda fica com essa: não, mas eu mereço. Não, mas por que? E o Senhor está dizendo: não, vocês não são merecedores, eu quis. E quando nós caímos em nós mesmos e entendemos que realmente se ele não fizesse nada, seria justo ainda, a gente fica em desespero. E a gente, né, precisa ter essa concepção do que é graça. É o Senhor sendo bom para conosco, porque ele quis ser bom, porque ele desejou nos salvar. Muito bem, e é importante, né, pontuarmos, né, o que já foi falado, de que a doutrina, a graça, ela vem de Deus, né, um dom de Deus, é um presente de Deus destinado ao homem, né, a todos os homens. Aí cabe ao homem aceitar ou não este presente. Irmão André, né, voltando aqui para o irmão André, falando sobre a graça no contexto bíblico, compreendendo, né, tendo uma visão agora do que é graça, né, de uma visão panorâmica, o contexto bíblico, o que é que a Bíblia fala acerca da graça de Deus? Sim, nós precisamos voltar para o primeiro homem. É obrigatório a gente entender o que aconteceu ali no Jardim do Éden. O homem, ele tinha suas obrigações. O primeiro homem, Adão, ele tinha suas obrigações. Era lavrar, era cultivar o jardim e proteger. E o Senhor disse que no dia que ele comesse, ele morreria. Ora, o que aconteceu com o primeiro homem? Nós temos ali é conhecido, né, de todos, o momento da tentação, e o homem acaba cedendo à tentação. Então, assim, acontece o pecado, e me permitem, a sentença justa é morte eterna. Ora, o homem, o Senhor diz que no dia em que comesse do fruto ali proibido, certamente morrerás. O que acontece com o homem? Ele, a partir daquele momento, ele começou a morrer fisicamente, mas ele morreu ali espiritualmente. Então, ele já se separou do Senhor. A palavra de Deus diz em Atos 17, 28, que porque nele nos movemos, vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Como que pode um Deus santo agora conseguir ter relacionamento com um pecador? Ou o que deveria ter acontecido naquele momento era simplesmente o homem nem existir. Ora, um homem cheio de pecado diante de Deus santo. Até ali a gente já vê a graça do Senhor, o Senhor permitindo. Ora, o Senhor tirar o homem do jardim e não executá-lo logo, se torna até ainda uma bondade, ainda é uma graça, sendo que o nosso Senhor, ele já tinha o plano estabelecido. O Senhor, ele é tão bom, a graça do Senhor, a bondade estendida, ela é tão boa que até mesmo antes da queda, Deus não foi pego, né, de surpresa com a queda do homem. Pelo contrário, o Senhor já sabia, de certa forma, que, como diz a palavra de Deus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, o Senhor já tinha um plano estabelecido. Quando o homem cai, a graça, a bondade ainda ali do Senhor, ela está permanecendo, a favor do Senhor ainda estar ali. Então, o homem é direcionado. E aí nós temos, né, o homem agora, né, o Senhor, trabalhando na história para reconciliar o homem a si. Né? Temos até a promessa lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria, né, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, Deus desejando, né, a aproximação de volta com o homem, não aniquilando ele. O homem deveria ser aniquilado, mas Deus, ele está, né, trazendo o homem de volta. Então, o Senhor ali, através do seu Filho Jesus, através da morte, né, do seu Filho, ele cumpre, né, ele consegue. O Senhor, ele faz algo incrível.
Porque nós colocamos Deus numa posição muito difícil, nós humanos, nós seres humanos. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos ama, mas Ele precisa nos condenar. O Senhor, Ele nos ama, mas Ele precisa satisfazer também a sua justiça. Como é que faz isso? Porque o Senhor é um Deus que ama, mas precisa agora julgar. A gente precisa o plano, eu vou precisar encurtar, que é conhecido, mas nós temos ali tudo isto em que a cruz de Cristo, é o julgamento de Deus, mas também uma manifestação de amor para conosco. E esta graça, este favor que o Senhor nos dá de se reconciliar com Ele, Ele é a todos, não é apenas para alguns, não é apenas para uma classe elitizada ou para alguns que o Senhor escolheu. Não, a graça, ela está a todos. A chuva, de forma geral, a chuva, quando ela não cai somente na casa dos irmãos, dos nossos irmãos, dos crentes, dos cristãos, ela cai sobre todos. Até aí o Senhor já está sendo bom. E a salvação, a graça para ser salvo, também ela não é apenas para um grupo, não, ela também está aberta a todos, mas ela só se torna eficaz diante daqueles que professam aceitá-la. Então a graça está aí a todos, a oportunidade, a bondade do Senhor, mas precisa ter o retorno, precisa ter o sim. Aí vem uma questão, irmão Genilson, que é justamente o universalismo distinto da universalidade. O comentarista vai dizer, aqui não está dizendo, como o nosso irmão André falou, não quer dizer que todos vão ser salvos, que todos já estão salvos, e sim de que aqueles que aceitam a Jesus, que creem, que serão salvos. Isso, exatamente. A graça, ela é para todos, Sim. E isso torna a mensagem do Evangelho universal, alcançando a todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvas. O universalismo, ele vem exatamente pregar isso, que as pessoas, independentemente do credo, da religião, todas no final serão salvas. Mas, como o apóstolo Paulo, ele vem de maneira maravilhosa, em 1 Timóteo 2:4, ele coloca aqui o texto, também em Tito 2:11, ele vai falar da graça de Deus, que é exatamente a pessoa de Cristo. Em Tito 2:4, ele vai falar que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Em Tito 2:11, o texto diz que a graça de Deus, que é Cristo, se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação, ela está disponível a todas as pessoas. Agora sim, como falou nosso irmão André, bem no comecinho da fala dele, a nossa participação é aceitar essa graça, é aceitar essa salvação, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O tema da nossa lição é exatamente a banalização da graça, E no nosso dicionário da língua portuguesa, banalizar significa tornar ou tornar-se banal, comum, ou ainda vulgarizar-se ou tornar vulgar. O que as pessoas, estão tentando fazer por aí é exatamente banalizar essa graça. E a gente olha muitos absurdos acontecendo nos dias de hoje, mas isso não é de agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 6, já falando a respeito desse assunto, ele disse o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês, a igreja que estava ali, estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele faz uma observação dizendo: vocês foram salvos, a graça alcançou vocês, mas agora vocês saíram para outro evangelho. Mas ele vai fazer uma observação dizendo: o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, irmão Adriano, irmão André, a gente já observa que Satanás, lá atrás, ele já estava com essa sutileza de banalizar a graça de Deus. E irmão Genilson, o comentarista, ele vai falar, acerca ele vai contextualizar, trazer o contexto da reforma, o conceito, a doutrina da graça, como foi abordada durante a reforma, porque esse entendimento é muito importante,
para que possamos ter um correto entendimento acerca da graça, voltando, né, desde os reformadores, e por que não, né, voltar até Agostinho, né, para que fala, né, vai tratar acerca da graça de Deus. Isso, exatamente. Quando nós vemos aqui esse contexto da reforma, né, nós estamos falando aqui de favor imerecido, né? Estamos falando aqui da iniciativa de Deus em salvar o homem. E o que acontece? O pregador, né, Billy Graham, quando ele esteve aqui no Brasil, tem na internet, né, o vídeo. Eu acho interessante que na pregação dele, ele falando a respeito da salvação na pessoa de Cristo, ele disse assim: olha, você só vai ser salvo se você aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. E para exemplificar, ele pega a Bíblia dele, fecha e entrega para o intérprete. E ele diz assim: olha, essa Bíblia é minha, eu dou ela para o intérprete, mas só é dele se ele pegar, se ele receber da minha mão. E ele exemplifica dizendo: olha, da mesma forma Deus fez conosco, ele entregou Cristo, mas a gente só consegue ser salvo se a gente aceitar a esse Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Qual o mérito nosso? Nenhum. Na época da reforma protestante, o que estava acontecendo? Arrancaram a figura de Cristo, tiraram a pessoa de Cristo e colocaram os méritos. As pessoas agora estavam sendo enganadas, dizendo que elas seriam salvas pelas obras, pela aquisição e adoração a relíquias. E quando nós vamos olhar Martinho Lutero, que ele vai ter um contato com a Bíblia Sagrada, ele vai ler Romanos 1,17, exatamente vendo que a salvação não está na adoração de imagens, na adoração de relíquias, mas está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. E o nosso comentarista, né, no livro de apoio, ele vai falar ele vai voltar um pouquinho, né, falar do pelagianismo, e vai tratar justamente de dois assuntos importantes que já foram falados, porque quando foi falar da graça, foi falar do pecado, né, original, e das suas consequências se estendendo para toda a humanidade. O comentarista ele vai pontuar no livro de apoio dizendo assim, que o pelagianismo ele fala defende a inexistência do pecado original, e também que o homem pode se voltar a Deus através da sua própria vontade, né, através do seu arbítrio. E daí vem aquela questão, né, que aconteceu no início da era cristã, que é justamente entre o pelagianismo e a doutrina de Agostinho, né? Que Agostinho vai dizer não, que não vai dizer, olha, existe a depravação total, como a Bíblia afirma, né, que o pecado, a consequência do pecado se estende para toda a humanidade, as consequências, a morte, e fala da soberania, né, de Deus, né, soberania absoluta de Deus. E, irmão André, né, justamente essa questão aí que vai trazer, né, algumas discussões acerca da graça em relação à soberania, o entendimento da soberania de Deus, porque para alguns, como o Genilson falou, né, Deus é soberano, né, então Deus ele somente dá a Bíblia, digamos, conforme o exemplo, para determinadas pessoas, mas, ou para outras pessoas, como nós entendemos, né, conforme a Bíblia diz, que Deus está oferecendo a salvação a todos os homens. Aí cabe ao homem responder positivamente ou não. E aí, esse dilema, não é? Será se o homem de fato tem esse arbítrio ou não? Deus salvou apenas alguns, né? A graça é limitada ou é ilimitada? Interessante. O Senhor, ele é soberano, isso aí é uma máxima, a gente não tem como tocar nesse ponto. E como fica a liberdade humana com relação à graça, se a gente pode, né, resistir, vamos colocar assim, a graça do Senhor. Eu utilizaria o texto de Atos 7:56, em que Estevão, ele está na sua defesa ali diante do Sinédrio, e ele diz o seguinte, ele acusa, né, o Sinédrio, ele diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais. Ele está dizendo o seguinte, vocês resistem ao Espírito de Deus, ou seja, vocês resistem à graça, porque quem convence um do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E ele está dizendo, vocês resistem ao Espírito, vocês resistem a esta graça que é a todos. Eu costumo dizer que é o seguinte, que Deus ele é tão soberano, mas tão soberano que ele pode
outorgada a liberdade ao homem de escolher. A graça, então, ela continua sendo universal. Todos. Vai se o homem aceita, precisa, o ser humano ele precisa entender que tudo que o Senhor podia fazer foi feito, mas ele não empurra goela abaixo a salvação a ninguém. É uma escolha. Então nós escolhemos sim, se nós queremos ou não ser participantes desta graça. Foi colocado que na época ali da Reforma Protestante, a salvação, né, pelas obras e por aí a gente tem o contraponto, né, que agora não é pelas obras, a gente vai ter o resgate, na verdade, da máxima, que na verdade a salvação é pela fé. Então, o Senhor ele é soberano, deu-nos liberdade e sermos salvos e por meio de quê? Por meio da fé. Por isso que o texto diz, né, o texto de abertura de Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente, né? É um presente de Deus. E esse presente é a graça de Deus. Sim. Né? É a graça de Deus. Porque alguns vão dizer, não, o presente é a fé, e Deus vai dar a fé salvífica somente para alguns. Não, mas o texto fala que o presente, esse dom, né, é a graça, é a salvação, e o instrumento, né, é a fé. É a mesma questão de colocar, dizer que Deus ele ama apenas alguns, é bem similar. Sim. Porque, ora, um texto bem conhecido é João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo fala da humanidade nesse sentido. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ora, o sacrifício de Cristo é para a humanidade, é para o mundo. Então, a graça não pode ficar restrita a alguns. É para todos. O ruim é porque alguns vão colocar, me permitam, como o Gênesis já colocou o texto de 1 Timóteo 2,4 e Tito 2,11, que diz que, né, Tito 2,11, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí Timóteo vai dizer o seguinte, que Deus quer que todo homem se salve. Mas aí o ruim da história é porque vão dizer que todos não é todos, é apenas um grupo de homens. Aí complica a situação, né? Como é que o todos agora não é todos, aí começa todo o malabarismo exegético. Porque o ouvinte, acreditem, ouvinte, alguns vão dizer, não, que ali não são todos exatamente, é apenas poucos de cada grupo. O interessante, não pode ser assim. O interessante é que exatamente o nosso texto, né, de Efésios capítulo 2, que é o texto áureo, né? Ele diz o seguinte, olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. E quando ele fala aqui nós, né, esse nós aqui são todos. Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando o nosso irmão André falou lá no começo que o nosso pai Adão pecou, e esse pecado, o comentador coloca aqui na revista, também no livro de apoio, de uma maneira muito profunda, esse pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, sendo assim, como é que agora a graça vai ser limitada se todos estão debaixo da mesma condenação, se todos estão debaixo do pecado, e o pecado afetou toda a humanidade e todos estão morrendo por causa do pecado. John Wesley ele dizia o seguinte, que ele foi um ferrenho, né, defensor da liberdade do homem escolher, né, nesse sentido, de que o homem ele não nasce já predestinado. Não, o John Wesley, na sua época, ele fez defesas exímias, né, no sentido de ser arminiano, no sentido de dizer, não, a gente tem a liberdade de escolher, né, de sim ou não, se a gente decide a Cristo ou rejeita a Cristo. A gente já não nasce com a trajetória. Só que diziam para ele, né, o contraponto é não, que Deus ama a todos, mas é um amor que não é um amor salvífico. E John Wesley dizia que este amor ele gelava as veias dele, porque que amor é esse? Que dizem que Deus tem, mas Deus ama a todos, mas é um amor que não é salvífico. Como assim? John Wesley dizia que este amor é um amor frio, é um amor de gelar a alma, que ama, mas não pode fazer nada. Não, nosso Deus ama de verdade. E se ele escolhe alguns para a salvação, automaticamente ele está escolhendo outros para a condenação. E a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a
a arrepender-se, né? Então, Deus quer que todos, né, venham a arrepender-se. Ele não quer a condenação de alguns. O desejo dele é que todos sejam salvos. E é interessante, porque alguns vão dizer, a questão aí como é que Deus quer e Deus, né, não faz com que todos creem, né? A questão da soberania, aí, né, fica aquela questão entre a soberania e o livre-arbítrio, né? E como já foi falado, Deus é tão soberano que permite ao homem aceitar, né, ou rejeitar essa gloriosa salvação, né? E trazendo para os dias de hoje, o quarto tópico, né, vai falar sobre a graça no contexto contemporâneo. Isto é muito importante porque, ao meu ver, né, mais do que nunca, dentro de muitas igrejas, tem sido disseminada uma ideia errônea acerca da graça de Deus, inclusive até mesmo, infelizmente, dentro de alguns meios assembleianos, pessoas que têm abraçado, né, essa doutrina errônea da graça, né, dizendo somente alguns são salvos, né, foram escolhidos para a salvação e outros não, sendo que isso não faz parte, né, da nossa raiz. A nossa raiz é bíblica, né, e nós acreditamos que Deus amou de fato a humanidade, o mundo todo, como a Bíblia diz, né? É algo tão simples, é o que a Bíblia diz. Não precisa dificultar, né? Não precisa... Para João 3,16 já está em outras referências, né, irmão Genilson? E também uma boa orientação, né? Até para os nossos professores e para os alunos, né? Uma vez eu assisti uma entrevista do pastor e teólogo Claudionor de Andrade, que perguntaram para ele exatamente isso, né? Pastor Claudionor, o senhor é arminiano ou calvinista, né? E ele falou que não, nem uma coisa nem outra. Eu achei muito interessante isso. Ele disse que ele é bíblico. Até porque Armínio teve os seus exageros, né, no que diz respeito à doutrina, algumas coisas que a gente também não concorda. Calvino também, da mesma forma. Então, assim, é bom a gente sempre buscar um equilíbrio, né? E o equilíbrio está na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque olhando para essa lição, né, pode ser que alguém dentro da sala de aula comece a ter a ideia de dizer, não, então agora eu vou ser arminiano. Não, a ideia, a proposta aqui não é essa, né? Nós como assembleianos, nós concordamos com a visão de Armínio no que diz respeito a essa interpretação, e por isso a gente está defendendo, dizendo aqui, olha, a gente não concorda com esse pensamento calvinista de que somente alguns serão salvos e outros serão condenados. Só para a gente fazer essa observação. Exatamente. No quarto tópico, né, falando sobre esse contexto contemporâneo da graça, né, da doutrina da graça, vai falar, o comentarista vai falar sobre a graça barateada, né, falando sobre a graça barata, né, vendida por aí, né, você aceita a Jesus, né, pela graça de Deus, e a pessoa continua da mesma forma. É como se, irmão André, como se a graça agisse somente no momento da conversão, né, na suposta conversão, e não na santificação. Sim. O ser humano, quando ele tem uma noção real, e isso é dificultoso até para alguns, porque quando a gente entende de fato que se o Senhor não intervisse para nos salvar, isso seria a condenação, a gente fica muito preocupado. Peraí, como assim? Porque eu já vi até algumas pessoas dizer o seguinte, e se não fosse oferecido o Evangelho, como que ficaria a situação? Peraí, mas se eu não tiver oportunidade de ouvir o Evangelho, então eu não posso ser condenado, porque eu não ouvi o Evangelho. Então eu preciso ouvir primeiro. Mas observe o seguinte, se não tivesse o Evangelho, porque o Evangelho é a graça. O Evangelho porque o Evangelho poderia não ter acontecido. Se o Senhor simplesmente ele falasse, eu não vou intervir, é justo a condenação do homem. Se o Senhor tivesse feito isso, justo seria o homem para o inferno. Isso gera uma dificuldade muito grande, porque a gente fica, não, mas espera aí, mas o Senhor tinha que fazer alguma coisa, meu Deus. E o Senhor podia falar, não, eu fiz porque... Aí entra, eu vou fazer algo que vocês não merecem. Mas se o Senhor não o fizesse, se Jesus não quisesse descer à terra,
justo seria condenação eterna e estava tudo certo. O Senhor não estaria pecando, o Senhor não estaria fazendo algo errado. Não, estava tudo bem. Mas observa que isso nos constrange. De tal forma que agora, como fomos alcançados e entendemos que, de fato, nós poderíamos ter ido para o inferno, a gente muda, a gente olha para o nosso Deus e há uma transformação de vida. Porque agora a gente quer, não, peraí, eu estava perdido, agora eu sou um salvo. E a gente vai agora buscar o nosso Senhor. A gente entende que a graça de Deus ela é importantíssima nos moldes bíblicos. Que eu já não nasci. Se eu entendo que eu já nasci com destino para o céu, tá tudo bem. Obrigado, Senhor. Mas é um agradecimento formal. Mas quando eu entendo que realmente eu não nasci com o destino que é céu de glória, eu nasci para outro caminho. A gente fica constrangido. E onde é a maior manifestação da graça é ali a cruz do nosso Senhor. É graça, é favor imerecido, é bondade. Por isso que a gente fala, é a maravilhosa graça, é a maravilhosa bondade, é a intervenção divina. E somente poderia ser executada de uma forma que a gente olha e fala, meu Deus, mas o teu filho precisou descer. Era a forma que tinha. Os filhos de Deus precisam, olha tudo que precisou. Tudo isso nos deixa sem graça. A gente precisa da importância. Isso. Alguns vão viver como se, assim, olha só, a pessoa aceita a Cristo, mas vive como se isso não interferisse na sua vida social. Não pode. Em toda a nossa vida, a graça de Deus, a bondade de Deus, ela vai estar ali constante, latente. Tem uns que começam na graça, mas querem terminar nas obras. Está errado também. Gostaria de me permitissem ler um texto, que é o que estava acontecendo com a igreja ali em Gálatas. Olha o que diz Gálatas 3:2. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando. Vocês aceitaram a Cristo como? Pela fé ou foi pelas obras? Porque aí ele ainda diz, vocês são insensatos, ó Gálatas, porque tendo começado pelo Espírito, querem terminar agora pela lei, querem terminar agora pelas obras. E está errado também. Nós começamos na graça, não podemos terminar agora querendo... Não, mas é conceito de eu preciso agora fazer, né, algumas obras. Não, a gente faz, é como a gente tem uma máxima, né, no nosso meio. Qual é a máxima? A gente não faz as obras para ser salvos, fazemos as obras porque somos salvos. Há uma transformação na nossa vida. É exatamente, né, o que nós lemos na nossa leitura bíblica, né, lá nos últimos versículos, lá na carta do apóstolo Paulo, né, aos Efésios, no capítulo 2, versículos 9 e 10, né? Melhor, vamos ler do 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui fala da graça de Deus atuando na salvação do homem. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém. Não vem das obras. Aí no versículo 10 vai dizer, porque somos feitura sua, produzidos, né, confeccionados, criados, aqui fala de criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qualquer obras? Não. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vemos a graça de Deus atuando, né, na nossa vida, nos salvando e nos fazendo novas criaturas para a prática das boas obras estabelecidas por eles. Irmão Genilson, esse mesmo capítulo, né, de Efésios 2, vai falar justamente acerca dos versículos que antecedem a estes que nós lemos agora há pouco. Vamos falar do sacrifício de Jesus, né, do valor do sacrifício de Jesus, né, transformando o homem, porque no início do capítulo 2 vai falar do homem no estado, né, de morte espiritual, né, e fala sendo dominado por Satanás, dominado pelo mundo e pelos desejos carnais, e agora há uma transformação, fala do valor, né, desta graça de Deus. Realmente é algo maravilhoso. Todas as vezes que nós olhamos, lemos o texto, né, e quando o texto diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e ele continua falando aqui coisas
maravilhosas. Então, o que acontece? Essa transformação, né, da nossa vida, através da pessoa de Cristo, ela é algo que, assim, não tem como negar. Até porque o próprio Cristo, quando ele veio pregando exatamente transformação. Ele operava, né, e o que ele dizia ao final? Vai e não pegues mais, né? Esses que estão barateando a graça, eles estão, não, pode vir, aceita Jesus, vive da maneira como você está, de maneira que algumas pessoas olham para determinados ajuntamentos, né, religiosos, e dizem, não, eu não quero ser dessa igreja porque eu conheço fulano de tal, e aceitou a Jesus, mas não mudou nada, né? Não mudou nada. E o apóstolo Paulo, né, assim, completando aqui o que o nosso irmão André falou, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo, né? Então, assim, a graça, ela alcança a gente de uma maneira maravilhosa, que quando a gente se dá conta da grandiosidade da nossa dívida, né, nós fazemos nada mais do que amar ao Senhor. Como nós vemos o Senhor Jesus mesmo dando esse exemplo, é muito interessante esse texto, Lucas capítulo 7, né, a partir do versículo 36, nós vamos ver aqui aquela história de que o Simão fariseu convida Jesus para a sua casa, né, mas ele não observa ali algumas regras de etiqueta daquela época que deveriam ser observadas, mas uma mulher pecadora observou, né? Ela observou. E quando Jesus fala com Simão ali, ele vem trazer uma parábola, e nessa parábola ele traz 2 credores, um devia uma quantidade de dinheiro, outro devia outra quantidade de dinheiro, mas nenhum dos dois tinha condição de pagar. E através dessa parábola, o Senhor Jesus vem trazer a nossa realidade diante de Deus. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida, por mais que nós nos esforçássemos, nós não teríamos condição de pagar. Mas Deus fez o quê? Ele nos perdoou na pessoa bendita de Cristo. Então, assim, desprezar, banalizar, não dar valor para isso, né? Assim, a pessoa realmente ser insensata. Porque assim, como até a lição diz, a salvação é de graça, mas seu preço custou caro. Sim. É de graça para nós, que apenas temos podemos aceitá-la, mas o preço precisou ser pago. É valioso. Amados irmãos, lição maravilhosa, né? Ensinamentos maravilhosos para a edificação, para a nossa edificação. E agora vamos para as conclusões finais, irmão Genilson. Que nesta lição, né, nós consigamos alcançar o objetivo, assim, de mostrar, né, para cada aluno, para cada professor, para cada ouvinte, o valor do sacrifício de Cristo. Deus nos amou de tal maneira que nos entregou Cristo, e Cristo está disponível para nos salvar e transformar as nossas vidas. Amém. Irmão André. Sim. Que a gente entenda que só temos esta graça, né, esse favor imerecido por causa do amor de Deus para conosco. Então, Deus nos amou tanto, e porque Ele quis. Nós somos pecadores, Ele quis amar. Isso aí, Ele mesmo diz, isso é incrível porque o Senhor, Ele outorga, Ele diz, eu quis amar vocês e pronto. Foi vontade de mim. Então, assim, o Senhor nos amou de tal maneira que Ele entrega, né, o seu Filho, e nós podemos hoje, né, através da graça do Senhor, aceitar, que a gente possa entender isso, explanar, né, os professores, explanar da melhor forma possível que o amor de Deus, né, através de Cristo, é uma graça que nós temos hoje. Nós temos aqueles que ainda não aceitaram, né, eles têm a opção, né, ainda podem aceitar essa graça através da fé no Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Chegamos ao final, né, de mais uma lição bíblica, a lição de número 2, e contamos já com você na próxima lição de número 3, e certamente
muito mais iremos aprender. Tá? Vamos orar encerrando, agradecendo ao nosso Deus. Pai bendito, graças te damos por este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, abençoe a cada um que está conosco através da internet, estudando. Pai, abençoe cada professor. Ó Deus, usa poderosamente os Teus servos para que possam, ó Pai amado, ensinar com maestria e que possam, ó Deus amado, assim ensinar e na unção do Teu Santo Espírito, de maneira que os corações dos alunos sejam alcançados, sendo que primeiramente eles foram alcançados mediante a Tua graça. Santo Deus, continua abençoando toda a equipe, ó Pai amado, deste programa, toda a equipe técnica da mídia, assim todo o campo de Vila Brasil, nosso pastor-presidente, pastor Luiz dos Santos, continua abençoando o Teu servo, assim como toda a igreja de Deus aqui pastoreada por Ele. Santo Deus, continua conosco em nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, com o favor de Deus.